Oi, gente! Aqui é a Lua Púrpura novamente por aqui, uma das facetas do inconsciente lunar. E hoje eu vim falar, a gente falou no último sobre escuridão, e hoje eu vim falar sobre como que você se entende dentro do que pra você é sombra. Como assim, Lua? Ué, sombra pra mim pode ser uma coisa, sombra pra você pode ser outra coisa, e pra uma outra pessoa pode ser outra coisa. O que é sombra pra você? Quando você fala sombra, o que vem na sua cabeça? E agora, voltando pro seu corpo, o que isso repercute pra você internamente? Quando fala assim, vamos mexer com essas sombras? Você fica como? Você tem que sensações? Ativa alguma memória? É interessante pensar sobre isso, porque hoje, principalmente no meio onde nós, eu e Lu, estamos envolvidas, se fala muito sobre sombra. Mas existe, óbvio, uma definição padrão de sombra? Sim. Mas existe também o que a gente entende como sombra. E cada um vai ter as suas sombras. Cada um vai conseguir perceber essas sombras de uma maneira que pode vir a ser alterada com o tempo ou não. Então, a minha sombra jamais pode ser comparada de outra pessoa, porque quem vive ela sou eu. E eu sei as dificuldades que eu tenho de viver com ela. A outra pessoa pode ter sombras até parecidas, mas nunca a mesma, porque não é a mesma pessoa. Então, por exemplo, vamos lá. Vou dar um exemplo de um medo meu, que hoje está mais controlado, mas ainda é um medo. Eu tenho medo de cachorro. Eu era uma criança que eu escalava meus pais quando eu via um cachorro. Eu entrava em desespero. É uma sombra de infância minha. Lua, você resolveu? Não, passei no psicólogo. Sim, gente, passei no psicólogo, já passei no psiquiatra e tá tudo bem. Fiquem tranquilos, não é nada para louco, não tem nada a ver com isso. É muito pelo contrário, é uma ajuda muito boa que vem nesses momentos que a gente tá mais frágil e também em momentos que a gente tem que ter continuidade, gente. Um processo ele tem que começar e ele tem que terminar. Não é você quem delimita isso, é o profissional. Mas voltando. A gente ia pra casa dos outros, às vezes tinha cachorro, tinha que prender porque eu entrava em estado catatônico de desespero. Eu chorava, eu escalava, eu ficava parada às vezes. Era um negócio desesperador. Você via o meu desespero, a minha angústia de estar ali. Hoje, depois de passar na psicóloga, tratei isso, entendi algumas coisas. Tenho medo? Sim. Principalmente se ele é grande? Sim. Olha aquele cachorro e fico, danou-se? Sim. Só que hoje eu consigo passar por um cachorro. Hoje os cachorros que tem aqui na minha rua, eu consigo falar com eles, lidar com eles. Antigamente eu não conseguia colocar a cara na rua porque eu entrava em desespero em pensar em ver o cachorro. Entendeu? Isso era uma sombra minha de infância. Que eu ainda carrego. Mas num grau muito menor do que quando eu era criança. Mas como é que isso se deu? Se deu que eu comecei a tratar essa sombra. E o primeiro passo é identificar que você tem uma. O segundo passo é você perceber essa sombra. E o terceiro é entender se essa percepção ela é real ou ilusória. Como assim, Lua? Vou dar um exemplo mais brutal, porém que vocês vão entender com mais facilidade. Em casos onde há crimes contra mulheres, contra crianças, principalmente contra crianças muito novinhas, tem casos que essas crianças, quando elas vão descrever quem fez e o que fez, elas descrevem alguém monstruoso. Então elas descrevem algum bicho, elas descrevem algum monstro, elas descrevem até coisas que elas já viram na TV, algum sabe aqueles bichinhos tipo backyard, essas coisas assim? Elas descrevem isso. É porque elas não sabem? Não. É porque a mente delas bloqueou aquilo através de um trauma
para elas não ficarem sofrendo tanto com aquela visão. Infelizmente, tem criança que tem que passar por isso. Mas por que eu tô falando isso? Isso quer dizer que na percepção dela, de uma criança que sofreu um crime, ela olha aquilo e ela não vê um parente, por exemplo, que fez aquele crime com ela. Ela vê um monstro verde. Na percepção da criança, a sombra dela é um monstro verde. Na realidade, é um parente. Assim como a criança, a gente também tem esse mesmo processo com as nossas sombras. Às vezes as nossas sombras elas são pequenininhas, profundas, mas pequenas. E às vezes elas são grandes, robustas. Mas o que acontece? Às vezes essa pequenininha, você guardou ela tão fundo, com tanto medo, com tanto desespero, que ela começa a crescer. Mas é porque aquela sombra cresceu? Não. É porque a sua percepção, ela não evolui junto com você. Então, quando você tinha, supondo, 5 anos, você teve aquela sombra. Agora que você tem seus 25, você não é aquela mesma criança, mas você tem a mesma percepção e visão que aquela criança de 5 anos. Então, para você, aquilo virou uma coisa muito maior do que é na realidade. Isso acontece com muita, muita, muita frequência. Como é que eu posso resolver isso, Lua? Pedindo auxílio de profissionais. E aí a gente trabalha com 2 vertentes. A medicina convencional, né, onde você tem psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, entre outras. E as terapias holísticas. E também as cartomantes e afins. Que aí você tem tarô, baralho cigano, runas. Você tem as próprias terapias como radiestesia radiônica. Você tem as mesas. Você tem, entre outras tantas, que podem te auxiliar nessa caminhada. Mas lembra que eu falei que o primeiro passo é você identificar? Você também pode pedir ajuda para identificar. Só que você tem que estar aberto, aberta, aberte. Por isso que quando a gente fala em trabalhar com sombras, a gente fala que é um processo profundo, às vezes dolorido, muitas vezes dolorido, complexo. É um trabalho que demanda muito da pessoa. Por mais que ela tenha auxílio, quem vai conseguir resolver isso é a pessoa. E não se engane. Ah, vou abrir um aqui. Ah, não quero esse. Fecha. Não funciona assim. Você tem que ir um de cada vez. Um passo de cada vez. Fluindo dentro de um ritmo que não te afogue. Pois o que pode acontecer é você tentar fazer muita coisa dentro das suas sombras e você se afogar. Então, por isso que eu perguntei lá no começo. O que é sombra pra você? Com certeza, cada um pensou em uma sua. E aqui vai outra pergunta. O que você está fazendo referente a essa sombra? Tá guardando ela? Para quem? O que você está pensando sobre essa sombra? O que ela causa em você? De onde ela veio? Você já sentou no escuro, quieto, quieta, quiete, e refletiu sobre aquilo? Você precisa de ajuda para essa sombra? Gente, vocês não precisam ser a única e exclusiva pessoa que vai saber disso. Até porque, se você precisa de ajuda, peça. É muito importante
Às vezes uma das suas sombras é justamente você tentar resolver tudo sozinho, sozinha, sozinho. Você se perde. Você não precisa ser autossuficiente em tudo que você faz. Pedir ajuda, às vezes, é um ato mais difícil para algumas pessoas do que resolver a própria sombra. Então, hoje falando de sombra, né, dentro, principalmente da bruxaria, ela vem de diversos locais. Ela pode vir da sua infância, da sua ancestralidade dessa encarnação, das outras, da sua ancestralidade, do seu convívio social, do seu convívio familiar, do seu convívio afetivo. São tantos lugares que a sombra pode vir. E são tantas barreiras que tem que ser enfrentada para essa sombra deixar de ser sombra e começar a ser uma fortaleza sua. Porque sim, toda vez que você consegue lidar e domar uma sombra, às vezes você não consegue resolvê-la 100%, como é o meu caso com cachorros. Mas hoje eu consigo domar. Hoje quem manda na minha sombra sou eu. Hoje quem tem domínio sobre ela sou eu. Não é ela que me domina. Ah, mas você tá sendo então a resolvidona. Tem muita coisa ainda que eu tenho que aprimorar. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Não se autocobrem para ser a pessoa mais resolvida da face da Terra. Porque você tem muita coisa para fazer. E são coisas profundas, complexas, que remexem em você. Tanto que tem casos que a pessoa entra uma pessoa e sai outra depois que ela resolve as pendências que ela tem com a sombra dela, naquele momento. Então, não se afobem, não tornem isso uma competição, não tornem isso egóico, tornem isso autoconhecimento, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito carinho por si e pelos que te pedem ajuda. Sombra não é uma coisa para falar, eu consegui primeiro. Não existe parâmetro para saber quem foi primeiro, segundo ou terceiro. Não existe parâmetro para falar assim, eu não tenho mais sombra, tá tudo resolvido. Não tem como. Entendem? Então, falar de sombra é um assunto muito complicado e que está muito ligado ao inconsciente, que é lá onde elas habitam. E muitas vezes a gente não quer de jeito nenhum desenvolver elas, porque em 90% dos casos elas machucam, elas doem, elas estão inflamadas, elas latejam, elas precisam de limpeza, de purificação. E outras vezes elas precisam de um abraço, de uma risada, de uma atenção. E tantas outras, elas ainda não têm como começar a ser tratadas porque você ainda não consegue. E por enquanto, tá tudo bem. Mais pra frente na jornada, no tempo certo, você vai conseguir. Não se cobre. Tem coisas que tem realmente o seu tempo. Tem coisas que a gente consegue dar uma adiantadinha. Mas a maioria delas tem o próprio tempo. Então não tentem colocar a carroça na frente dos bois. Não tentem transformar isso em competição. Voltem-se para si. Trabalhem em vocês mesmo. Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, com ajuda. Com prestação, com ritmo natural. Porque se vocês tentarem atropelar esse processo da sombra, onde você trabalha ela, dentro de tudo isso que eu já disse,
você acaba criando uma nova sombra ao invés de resolver ou domar a que você já tem. Então, gente, hoje falando de sombras, bem por cima, bem levinho, bem pra gente poder conversar um pouco e entender de vocês o que vocês entendem como sombra e o que vocês têm de sombra em vocês. Como que isso acontece? Por que isso aconteceu? Muitas pessoas, se pararem para fazer essa reflexão que eu tô falando aqui, vão perceber uns porquês que vocês conseguem resolver. Que você fala, nossa, veio de lá. E aí você olha, mas espera, lá faz muito tempo. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu consigo resolver isso. Então pra que eu vou manter? E sempre se mantenham muito abertos a conhecer o novo, a buscar o novo, a receber o novo. Não se fechem. Porque tudo vai acontecendo. E a gente vai acompanhando. Mas também há uma questão de aprimoramento. Então, falando de qualquer coisa, há muito tempo atrás, uma cartomante era queimada viva por ser cartomante. Hoje não mais. Pode ser utilizada, mas a gente quer muito que isso não aconteça, ainda acontece em alguns lugares, mas é numa menor frequência. Hoje existe um espaço de fala. Não para todas, infelizmente, mas existe. Há muito tempo atrás, se você fosse uma cartomante, você estava querendo ver o diabo, que eles chamam de diabo, enfim. Você não estava querendo resolver seus problemas, você não estava querendo ter o seu autoconhecimento. Então, se você parar naquele tempo lá, você perde as oportunidades desse tempo aqui. Então, não se fechem aos aprimoramentos que as coisas acontecem. E eu não estou falando das facilidades, né? Então, é muito simples. Tudo que é muito simples, tenha um pouco de receio. Porque algumas etapas estão sendo puladas para isso se tornar tão simples. E muitas vezes são etapas de extrema importância. Tá bom? Então por hoje é isso. Um beijo. Quem gostou, deixa um curtir. Se você acha que alguém precisa dessa conversa nossa aqui, mande pra pessoa. Qualquer coisa, estou nos comentários. E também lá no Inconscientes ou no meu Instagram pessoal. Tá bom? Até a próxima, meus amores.